Sejam bem-vindos, alunos. Aula de filosofia, aqui é o professor Marcelo. O que é a ciência da linguagem? Bem, a ciência da linguagem é uma ciência recente. Inaugurou-se no início do século XX, mas muito antes disso, a humanidade já demonstrava grande interesse pelas questões da linguagem e da mente humana. Podemos defini-la como um estudo científico que visa descrever ou explicar a linguagem verbal humana. Ou seja, o homem ele sempre esteve preocupado, e aí na área da filosofia, e a filosofia ela vai sempre entrar na questão dos questionamentos, né? A gente sabe que existem vários idiomas no nosso planeta, e claro que isso deve se questionar quando isso tudo começou. Por que tudo isso foi necessário? Foi necessário para o homem se expressar. Ele precisava ter uma linguagem. No tempo dos homens da pré-histórica, né, eles usavam símbolos, né, nas pinturas rupestres, né, ali mostrando algum tipo de indicação, algum tipo de comentário, porque naquele tempo as pessoas, as famílias eram nômades, né, não moravam em um determinado lugar único. Então eles precisavam passar para outras pessoas todo aquele acontecimento que ocorreu ali em volta, né, daquela pessoa, daquela família ou daquela tribo. Então eles usavam naquele tempo da pré-histórica as pinturas rupestres, tá? Mas o homem teve essa preocupação de tentar compreender o sentido, né, dos nomes, né? Por que as coisas têm um nome? E aí, claro, entra essa questão científica, né, que é a ciência da linguagem, né, que vai estudar o sentido dos nomes, né. O que é filosofia da linguagem? A filosofia da linguagem é o ramo da filosofia que investiga as relações entre o mundo, pensamento e linguagem. O sentido das palavras, desde os primeiros pensadores, sempre ocupou um papel importante nas reflexões filosóficas. Ou seja, são os questionamentos do homem, né, em querer saber o porquê das coisas. E aí, claro, a filosofia da linguagem ela vem entrar no caráter de investigação dessas relações entre o mundo, o pensamento e a linguagem, para que possa dar sentido às coisas, né? A gente sabe que hoje em dia a gente conhece todos os objetos, tudo nesse mundo, porque tem um nome. E por mais que a gente possa inventar um nome sem sentido, a gente vai também construir algum objeto, alguma coisa também sem sentido, sem pé, sem cabeça. Então a filosofia da linguagem ela vem dar esse sentido de investigar as relações entre o mundo, o pensamento e a linguagem. Contudo, foi somente a partir do século XX que a filosofia passou a considerar a linguagem como uma investigação filosófica fundamental. Se antes era secundária, servindo como base para as reflexões, a partir da era contemporânea, ela tornou-se um tema principal. Beleza? Vamos dar sequência então? O que intriga os pensadores, e muito além do mero problema de comunicação com os conflitos pessoais, políticos, religiosos, causados pelas diferenças de sentido das mesmas palavras, é se a linguagem pode mesmo dizer algo acerca do mundo a ser compreendida conforme a intenção daquele que tenta se comunicar ou que quer ser compreendido, tá? E uma das buscas, né, dos filósofos, eu vou mostrar para vocês alguns filósofos, né,
que trabalharam nessa linha de pesquisa, né, da filosofia da linguagem, o que eles entendiam é o seguinte, que, por exemplo, a nossa linguagem não funciona fora da realidade linguística na qual vivemos. E isso, claro, não é meramente afirmar o óbvio, mas sim dizer que os limites de nossa linguagem são também os limites do nosso pensamento. A gente só pode expressar, falar, né, qualquer tipo de linguagem, né, qualquer tipo de símbolo, né, qualquer tipo de expressão, se a gente tem como pensar e poder passar isso para o outro, entenderam? Tá? E aqui eu vou passar para vocês alguns filósofos: Platão, René Descartes, um grego, Platão, René Descartes, francês, Jean-Jacques Rousseau, francês também, Ludwig Einstein, austríaco, Michel Foucault, francês. Então, tá aí os filósofos, né? Alguns dos filósofos, né, que estão nessa área, né, da filosofia da linguagem, ok? Beleza, minha gente. Nessa apostila, no módulo 2, estamos trabalhando o tema cores e nomes e vamos nos aprofundar um pouco na evolução da linguagem. O surgimento da linguagem é um fato fundamental na história humana. Não seria possível a organização dos seres humanos em sociedade sem a linguagem e vice-versa. Isso indica que a linguagem e a vida em sociedade devem ter surgido praticamente ao mesmo tempo. É difícil determinar qual a origem da linguagem, pois não há muitas pistas a seguir. As primeiras explicações sobre a origem da linguagem têm seus fundamentos na religião. Deus teria dado a Adão uma língua e a capacidade de nomear tudo o que existe. Haveria apenas uma língua em que cada palavra teria apenas um significado. Mas como explicar a diversidade das línguas? Torre de Babel, na Bíblia. O livro de Gênesis conta que o mundo inteiro falava a mesma língua, com as mesmas palavras. Gênesis, capítulo 11, versículo 1. Os homens resolveram, porém, criar uma cidade com uma torre tão alta que chegaria a tocar o céu e os tornaria poderosos. Então, Deus, para castigá-los, fez com que ninguém mais se entendesse e os homens passaram a falar línguas diferentes. Assim, os construtores da torre se dispensaram e a obra permaneceu inacabada. A diversidade das línguas surge como forma de evitar a centralização do poder. A cidade dessa história bíblica ficou conhecida como Babel, que significa confusão. Beleza? Como nós vimos lá em cima, que realmente é difícil determinar qual a origem da linguagem, pois não há muitas pistas. E claro que as primeiras explicações, como nós vimos agora nessa narrativa, que sobre a origem da linguagem tem seus fundamentos na religião. E nós ouvimos um pouco sobre a questão da história da Torre de Babel, tá? Cores e nomes.
nós vamos aqui dar início na nossa apostila na página 19. Logo aqui no canto, ao lado, tem algumas perguntinhas, tá? E vem falando assim na primeira pergunta. Será que você vê as mesmas cores que Van Gogh via? Isso aqui é um quadro de Van Gogh, tá? É um quadro muito bonito. Van Gogh era um pintor holandês. Teve várias obras, né? Foi um artista muito polêmico, né? Todo mundo sabe que ele tinha alguns surtos e ele acabou até mesmo cortando a sua própria orelha com uma navalha, mas enfim. Ele tinha uma doença que depois de algum tempo, a ciência avançando, identificaram que era o daltonismo. O daltonismo, a pessoa que é daltônica, ela tem dificuldade na percepção das cores. Então, por exemplo, o daltônico, o vermelho e o verde é muito difícil ou impossível, vamos dizer assim, ele colocar, ele poder enxergar. Então a gente sabe que, com certeza, o Van Gogh, ele enxergava as cores com uma percepção totalmente diferente da nossa. Nós estamos vendo aqui que o vermelho, né, não tem o vermelho aqui, né? O verde nós podemos encontrar, né? Mas o vermelho, por exemplo, que era uma das dificuldades dele por ser daltônico, ele não conseguia. Então, consequentemente, com certeza, a percepção das cores vai ser sempre diferente da nossa, tá? Até porque ele tinha essa deficiência de ser daltônico. Outra pergunta aqui. Por acaso chamas pelo mesmo nome? Aí vocês vão ver mais à frente, na página 20 e 21, que existe várias tonalidades de cores, né? Então, com certeza, nós vamos aprender um pouco mais e vamos ver que cada tonalidade dessa que está aqui, por mais que eu perceba que são as cores primárias. Quais são as cores primárias? Vermelho, azul e amarelo, tá? Então, a gente sempre vai falar, essa cor aqui, por exemplo, aqui nas nuvens, é um azul. Dentro das paletas de cores, né? E paletas de cores, eu vou mostrar agora para vocês o que é uma paleta de cores. Aqui, ó, no Paint, um programa aqui simples de editar imagem que tem no próprio Windows. Aqui é uma paleta de cores, ó, tá vendo? Várias cores. A gente consegue identificar as cores primárias, né? O vermelho, o amarelo e o azul, tá? Mas dentro dessa concepção de cores, né? Por acaso chamas pelos mesmos nomes, nós vamos ver que cada tonalidade dessa vai ter uma cor diferente. Nós vamos ver isso lá na página 20, tá? As cores significam o mesmo para você e para ele, no caso para Van Gogh. Claro que hoje a nossa percepção de cores é maior, né? As paletas de cores são maiores. Eu acredito que isso foi criado bem depois da morte de Van Gogh, a questão dessa variedade de cores, né? Que nós encontramos nas paletas de cores, né? Então, com certeza, vai ser bem diferente para nós, né? Significam muito mais para nós do que para ele naquele tempo. Será que os povos do Polo Norte, por exemplo, tratam as cores da mesma maneira que os brasileiros? Aqui é pela questão, essa provocação dessa pergunta aqui, é porque no Polo Norte praticamente tudo é branco. E para nós brasileiros, um país tropical, nós sabemos que nós temos uma imensa variedade de cores, né? Então, não que lá eles não saibam as cores. Claro que eles sabem as cores, mas para nós a variedade é bem maior do que lá no Polo Norte, que só existe na visão, né, na percepção do olhar deles, o branco é o que predomina. Mas lembramos que o branco é uma junção, né, de todas as cores. Vamos lá para a página 20. Na página 20, minha gente, tem um texto aqui em discussão, tá? O mundo é um lugar muito colorido. Repare, na natureza, por exemplo,
podemos encontrar diversas cores nas mais diferentes combinações. Será que todas elas já foram vistas por olhos humanos? Todas já receberam um nome nas diversas culturas que há no planeta? E você conhece muitas cores? Isso vai depender muito da nossa experiência de vida, né? Do querer conhecer, do querer saber. As cores estão por toda parte, mas você já se perguntou no porquê de estarem onde estão? Você enxerga a mesma cor que seus amigos? Já se sentiu mais apegado em uma cor do que em outra? A teoria das cores pode te ajudar a entender o porquê. A mais antiga teoria sobre cores que se tem notícia é do famoso filósofo grego Aristóteles. Ele concluiu que as cores eram uma propriedade de seus objetos, ou seja, assim como peso, material, texturas, eles também tinham cores, mas não era bem assim. Já um tempo depois, um cara chamado Leonardo da Vinci resolveu vasculhar mais e entender sobre as cores. Foi então que ele afirmou que a cor era uma propriedade da luz e não dos objetos. Mais para frente, o físico inglês Isaac Newton, nos seus experimentos, estudou a influência da luz do Sol na formação das cores. Newton estudou o fenômeno da difração, que consistia na decomposição da luz solar em várias cores quando atravessava um prisma, e denominou o conjunto de cores como espectro. O experimento foi o seguinte: Isaac colocou um prisma em frente a um feixe de luz branca, e ao atravessar o prisma, a luz se separou em 7 cores: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Esse conjunto de cores foi denominado como espectro, mas você pode chamar de arco-íris, vai. E é possível juntar as cores novamente, colocando na frente um outro prisma invertido, onde a luz branca vai ressurgir do outro lado. Outra forma de comprovação foi pintar um disco com essas cores do espectro e girar. Ao entrar em movimento, cada cor do disco se sobrepõe em nossa retina, dando a sensação de mistura. Com velocidade suficiente, o disco dá a ilusão de ficar da cor cinza ou branca. Então lembre-se, a cor não está no objeto, mas sim na luz. Então beleza. Agora que você conhece os primeiros estudos, vamos para alguns conceitos básicos dos sistemas de cores. As cores são divididas em primárias, secundárias, terciárias e neutras. As primárias são separadas em 2 subgrupos, aditivas e subtrativas. As aditivas possuem como cores primárias o vermelho, verde e azul, tendo a famosa sigla em inglês RGB. São usados comumente no meio digital. A televisão e outros displays de vídeo e o computador são um exemplo comum do uso de aditivas. No outro subgrupo, as subtrativas são usadas na mistura de pigmentos ou corantes, como nos impressos. Atualmente, as primárias mais usadas nesse meio são ciano, magenta, amarelo e o preto. Esse modelo de cores é chamado de CMYK. Agora vejamos nas cores secundárias. As cores secundárias são as cores que se formam pela mistura de 2 cores primárias. No sistema clássico de cores empregado por Leonardo da Vinci, aprendemos desde pequeno que as cores secundárias são o verde, mistura do azul com o amarelo, laranja, mistura do vermelho com o amarelo, e o roxo, a mistura do azul com o vermelho. Mas como vimos, hoje em dia os sistemas de cores mais fiéis e atualizados são o RGB e o CMYK. Aqui são as cores secundárias, essas geradas na junção de cada círculo, são as cores primárias um do outro, ou seja, as cores secundárias do RGB são as primárias do CMYK, e vice-versa. Já nas cores terciárias, elas são o resultado da mistura das cores primárias com as cores secundárias, onde originamos uma terceira cor. Alguns exemplos de cores terciárias são o vermelho arroxeado, amarelo esverdeado, amarelo alaranjado, o vermelho alaranjado, azul esverdeado e o azul arroxeado. Lembrando que a ordem das cores terciárias pode se alterar de acordo com o sistema de cores adotado, RGB ou CMYK. Com isso, nós temos uma base para falar de cores complementares também. As cores complementares são as que se contrastam, pois elas não apresentam vestígios de pigmentos em comum entre elas. Para identificar uma cor complementar, basta examinar o círculo cromático e achar as cores que estão de lados opostos no círculo. Isso também funciona para cores primárias e secundárias. E por último, as cores neutras. As cores neutras são o branco, o preto e principalmente as diferentes tonalidades do cinza.
Sua característica é possuir baixa intensidade, reflexo e energia. No entanto, também podem ser todas as tonalidades mais fracas das outras cores, como o bege e o marrom. As cores neutras geralmente são utilizadas como complemento das demais cores. Bom, após concluirmos esse assunto, podemos passar para um assunto mais curioso. Dessa forma, cada cor provoca uma resposta diferente nos seres humanos. Mas atenção, isso varia muito de pessoa para pessoa. Cultura, idade, sexo e muitos outros fatores podem mudar a percepção de uma cor. E não tenha dúvida, as cores são poderosas e usadas estrategicamente nas criações mais inteligentes, principalmente na publicidade. Aqui temos algumas cores e quais são as principais emoções que elas trazem para as pessoas. Existem muitas, então para ver com mais calma, fizemos um post no site apenas com essa parte da psicologia das cores. Não deixe de dar uma olhada. Agora você sabe o quanto é importante pensar nas cores em suas criações, pois nem tudo é estética. Vamos pensar juntos de novo. Para vocês, qual seria a cor da esperança nesse momento para a humanidade? Reflita com essas imagens e responda lá no portal. Até a próxima aula. Deus os abençoe. Um abraço.